Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta segunda-feira, 15 de abril. Veja os nossos destaques. Comissão de Saúde da Câmara Municipal realiza visita fiscalizatória na maternidade Araquém Pinto. Revogada a liminar que suspendia a licitação da engorda da praia de Ponta Negra. Ministro da Educação lança o programa Pé de Meia na capital potiguar. A nossa equipe de reportagem veio até a lagoa de captação do Conjunto Santarém, na Zona Norte de Natal, ouvir os moradores em relação à situação dela. Isso porque a Prefeitura já anunciou melhorias para o local. O plebiscito dos professores da UFRN para decidirem se aderem ou não à greve nacional é o assunto da entrevista com o presidente da Adurne, Oswaldo Negrão. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. Os vereadores da Comissão de Saúde da Câmara Municipal realizaram nesta tarde mais uma visita. Desta vez, o local foi a maternidade Araquém Pinto. Lá, a maior dificuldade é a quantidade reduzida de leitos para atender uma demanda cada vez mais crescente. Vereadores da Comissão de Saúde estiveram na tarde de hoje em visita técnica à maternidade Araquém Pinto. Uma das maiores dificuldades enfrentadas hoje pela equipe é a falta de leito de obstetrícia. Muitas vezes é preciso manter a paciente em trabalho de parto nos leitos de observação do pronto-socorro. A Araquém, ela está dentro de um patamar, eu posso dizer assim, não está perfeito, mas precisa se ampliar, que é a questão dos atendimentos dos leitos estão poucos, mas dentro da condição que ela oferece à população natal, eu considero uma situação satisfatória. Uma avaliação bastante positiva no tocante ao atendimento, ao acolhimento por parte dos profissionais que aqui trabalham. Diga-se de passagem que estão trabalhando sobrecarregado, com um quantitativo que só aumenta. Aumenta em virtude da ausência de políticas públicas de atendimento do SUS dentro dos municípios. Por exemplo, a paciente que poderia ter seu atendimento, como é para ser, em Macaíba, em Parnamirim, em São Gonçalo do Amarante, em Extremóis, na realidade, na principal região metropolitana da nossa cidade, tem essa dificuldade nos seus municípios. E por ser porta aberta, as maternidades da nossa cidade ficam sobrecarregadas atendendo essas pacientes. Embora não interfira nos atendimentos, a demora em conseguir alguns medicamentos é outra reclamação da equipe médica. Aqui a gente encontrou um equipamento realmente que tem seu atendimento muito positivo. A gente gostou do atendimento, dos ambientes limpos, agradáveis, mas encontramos também uma dificuldade que é o aumento de leitos. A demanda está muito grande, Natal vem crescendo a passos largos e a gente precisa aumentar os leitos aqui da Araquém e também alguns medicamentos que faltam que não chegam a prejudicar o atendimento, mas a gente precisa estar atento também. E um outro ponto é cobrar a empresa terceirizada da alimentação aqui da Araquém, que, salvo engano, é o nome Renome dessa empresa, que alguns funcionários, de forma não querendo se identificar, mas dizendo que a alimentação não é ideal. Outro ponto bastante discutido durante a visita foi a falta de atendimento de alta complexidade em obstetrícia. A expectativa é que, com a construção do novo hospital municipal, esse problema seja resolvido. A ampliação foi um tema muito importante a ser discutido, a ampliação de vagas, até para questões das cirurgias eletivas começaram a funcionar nesse equipamento público. Quando eles iam iniciar, teve essa questão da transferência do hospital pediátrico. E isso a gente torce para que esses leitos pediátricos sejam transferidos para que a atenção à saúde da mulher ela seja regular nesse equipamento público e volte a funcionar com tantos outros serviços, que é a questão de esterectomias, as questões de laqueaduras. E aqui vem a mulheres que vêm todos os dias relatando, sofrendo e que buscam esses atendimentos. Também foi relatado a questão da alta complexidade. Natal é a única capital do país que não tem esse serviço, depende do governo estadual ou do governo federal. E com a chegada do novo hospital municipal, tão sonhado hospital municipal, esse serviço possa ser também iniciado em nossa rede municipal. Ao final da visitação, o presidente da comissão, vereador Luciano Nascimento, disse que será feito um relatório solicitando providências da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos fazer relatórios, ofícios, aprovar na comissão de saúde no plenário e levar até a Secretaria Municipal de Saúde. Parabenizar os pontos positivos, que foram muitos, e os pontos que estão em dificuldades a gente cobrar.
A Prefeitura do Natal retomou o processo licitatório da engorda da praia de Ponta Negra. A liminar judicial que suspendia o processo foi cassada. Simone Silva traz mais informações. Revogada a liminar que suspendia a licitação das obras da engorda da praia de Ponta Negra. A decisão é do juiz Geraldo Mota, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal. Com isso, o processo segue os trâmites legais. A sentença foi contrária à ação promovida pelo consórcio JDN Edcom, 3ª colocada no certame. Ela questionava os documentos de habilitação apresentados pelas 2 outras empresas participantes. O juiz não concordou com a ação e extinguiu o processo. A engorda, que é na prática um aterro que será colocado ao longo de 4 quilômetros da enseada de Ponta Negra, é uma obra considerada fundamental para a praia, que nos últimos anos tem sofrido com a erosão costeira provocado pelo avanço do mar e que tem modificado, inclusive, a estrutura do Morro do Careca, um dos principais cartões postais da cidade. Depois de muito sofrerem com os constantes alagamentos em períodos de chuva, os moradores do entorno da Lagoa de Captação, no Conjunto Santarém, agora têm um motivo para ter esperança numa solução. É que a Prefeitura anunciou a reurbanização do local. Ainda assim, o período de chuvas neste ano pode ser de dificuldades. Verônica mostra nas paredes da casa as marcas das últimas chuvas. Morar aqui não é mais uma opção. Ela teve que se mudar com a família da rua Taraucá, no bairro do Santarém, após a Lagoa de Captação transbordar. E o pior é que isso já aconteceu várias vezes nos últimos anos. Nós não temos mais condição de morar aqui. Eu não tenho por conta da minha mãe. A minha família foi embora. São 5 casas que nós temos aqui, todas abandonadas, todos foram embora e cansaram, né, da situação, que são 30 anos. Nós moramos aqui há 40 anos, fomos os primeiros moradores. Meu pai construiu isso aqui e isso aqui foi ele que abriu, ele fez um campo. Aí a prefeitura na época, né, veio, abriu isso aí, fez essa lagoa e desde então a situação é essa, sempre transbordando e a cada situação perdemos tudo, já chegamos a ficar com a roupa do corpo, sem nem documento, entendeu? Então assim, é uma situação muito ruim que ninguém quer estar passando por isso. Nesse trecho, mais de 20 moradores abandonaram suas casas com medo do risco de novos transbordamentos. A lagoa foi criada para receber água das chuvas da região, mas o volume é maior que a capacidade do local. O grande problema atualmente da lagoa é o grande volume de água que ela recebe e ela não tem essa capacidade, por ela estar muito assoreada já há muitos anos, recebendo esgoto clandestino, então ela está assoreada demais. A questão das bombas também, que a gente sempre tem problema, atualmente das 2 bombas só uma está funcionando, a outra foi retirada para conserto, a gente não sabe, não tem nem previsão de quando ela vai retornar. Então isso são inúmeras coisas que impedem a gente de ter sossego, principalmente no período de chuva. E quando o tempo se prepara, a preocupação aumenta para os moradores que moram aqui no entorno da Lagoa de Captação do Conjunto Santarém. Isso porque o local apresenta muitos problemas. Mato acumulado no entorno e apenas uma bomba funcionando. Durante essa semana, a Prefeitura de Natal anunciou uma ordem de serviço que vai ampliar a capacidade aqui no local. Dona Francisca, que mora há mais de 30 anos por aqui, aguarda ansiosa por essa obra. Eu estou muito ansiosa, estou um pouquinho feliz, porque eu fui para a Prefeitura, o prefeito assinou, certo? Então estamos aguardando, ele pediu o mais rápido possível que a empresa começasse na lagoa. Eu estou ansiosa que o serviço comece para a gente ter uma nova vida. Com a ampliação do local, a capacidade da lagoa deve receber mais de 85 mil metros cúbicos de água. Ampliação importante que deve ser concluída em 12 meses. Mas diante das inúmeras reclamações sem resultado, os moradores aguardam que agora a história seja bem diferente. Que a gente vai viver outra vida, em nome de Jesus, porque a gente não dorme, a gente aqui não vive. Quando está chovendo, é todo mundo na rua, de meia-noite, com medo, mas agora acredito que vai sair, em nome de Jesus. Agora
o prefeito ele assinou a ordem de serviço, a gente espera que comecem as obras, que essas obras elas sejam céleres, principalmente na parte da lagoa. O entorno a gente sabe que é uma segunda etapa. A preocupação máxima da gente é com a lagoa, para que a gente não passe mais esses perrengues de ter nossas casas invadidas por água de chuva, que a gente consiga ter paz. É só o que a gente quer, é ter paz, poder, num dia de chuva, a gente poder ter uma noite tranquila, poder dormir, porque a gente não dorme. Então, a gente está muito feliz, claro, é uma conquista nossa, da comunidade. A seguir, ministro da Educação cumpre agenda em Natal e formaliza programa Pé de Meia com o governo do estado. Não saia daí, nós voltamos já. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Linfoma. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Ínguas pelo corpo sem sinais de infecção. Suor noturno e perda de peso. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Juntos pelo diagnóstico precoce para vencer. Na manhã desta segunda-feira, o Ministério da Educação e o Governo do Estado formalizaram a adesão do Rio Grande do Norte ao programa Pé de Meia, a poupança do ensino médio voltada para estudantes que fazem parte de famílias inscritas no Bolsa Família. O ministro da Educação, Camilo Santana, e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, destacaram critérios, formas de acesso e permanência no programa. O Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. O programa prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, que podem ser sacados em qualquer momento, mais depósitos de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído que o estudante só pode retirar da poupança após se formar no ensino médio. Considerando as 10 parcelas de incentivo, os depósitos anuais e ainda o adicional de R$ 200 pela participação no Enem, os valores chegam a R$ 9.200 por aluno. No último censo oficial, quase 480 mil jovens do ensino médio público brasileiro em um ano deixaram a escola. Se a gente for imaginar que a gente tem 6 milhões e 600 mil jovens atualmente matriculados na escola pública no ensino médio, a gente perdeu quase meio milhão de alunos em um ano no Brasil. Então é algo muito grave e a gente sabe que a única forma de a gente dar um futuro melhor para os nossos crianças e jovens desse país, garantir oportunidade, um país soberano, não tem outra dúvida que é através da educação. E o Pé de Meia surge nesse sentido, de dizer que nós queremos todo aluno na escola, concluindo o ensino médio. Essa conquista, né, civilizatória que é o Pé de Meia, que é a poupança educacional para os nossos estudantes, que precisam sim desse incentivo, que precisa sim desse apoio para estar na escola. E não só permanecer na escola, mas concluir exatamente os seus estudos. No Rio Grande do Norte, mais de 60 mil estudantes aderiram ao programa e já estão recebendo desde março o benefício. Nós vamos garantir que todo aluno, durante 10 meses ao ano, receba R$ 200 por mês. Esse dinheiro ele pode movimentar, pode sacar, conta individual, com facilidade, sem burocracia. A única contrapartida que o aluno tem que ter é garantir 80% de frequência em sala de aula, média anual. Então essa é a contrapartida para receber os R$ 200. E chegou no final do ano, a secretária de Socorro informa que aquele aluno, João, o Pedro, a Maria, passou de ano, deposita R$ 1.000 na conta da poupança desse aluno, onde ele só vai poder sacar ao final do terceiro ano, né? Exatamente o que a gente chama de pé de meia para o seu futuro, para aquele que queira ir para a universidade, aquele que terminar o curso técnico, poder montar o seu negócio, enfim, é uma oportunidade para ter uma esperança de construir um futuro melhor para esse jovem. Então aqui nós estamos com 60.650 alunos já com contas abertas no estado do Rio Grande do Norte. São quase 56% dos alunos da escola pública do ensino médio no estado. O presidente Lula está trabalhando para a gente ampliar mais ainda, porque nesse primeiro momento os alunos que podem participar são alunos do CadÚnico e do Bolsa Família, mas nós estamos trabalhando, o presidente quer ampliar, porque hoje nós estamos atendendo 2.500.000 jovens dos 6.600.000.
E o presidente quer ampliar esses jovens para que a gente mais jovem possa ter acesso ao programa Pé de Meia, que é uma poupança, repito, para garantir a permanência desse jovem no ensino médio. Entre os estudantes beneficiados está Ícaro Davi, aluno do 2º ano do ensino médio, que pretende usar o recurso para ajudar sua família com as despesas mensais. Rapaz, eu pretendo ajudar em casa, ajudar minha família, ajudar minha mãe, né, nos gastos em casa, que é muito importante também, né, esse incentivo para nós estudantes, porque no ano de 2023 teve um decaimento, né, de alunos largando o ensino médio, largando o ensino fundamental, então acho muito importante. Durante o lançamento, um grupo de servidores do IFRN fez uma manifestação em frente ao hotel onde ocorria o evento para protestar contra o reajuste zero da categoria. O ministro da Educação se comprometeu a receber representantes do grupo. Não achava que tinha motivo para qualquer tipo de greve, até porque eu acho que é um governo, repito, deu um reajuste ano passado e está em negociação, em diálogo, a construção também da melhoria das carreiras. Mas, repito, tenho recebido sempre eles, como também vou receber aqui no final para conversar, para receber, e vamos construir os caminhos de importância para valorizar a educação, com muita transparência, com diálogo, que esse é o comportamento do presidente Lula. E ainda falando em educação, um aviso aos estudantes. Começou nesta segunda-feira o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2024. Tarsila Costa. O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Enem 2024 segue até 26 de abril. Vale também para justificativas de ausência na edição de 2023. Os interessados devem pedir a isenção pelo endereço eletrônico enem.inep.gov.br/participante, utilizando o login único do gov.br. A gratuidade da taxa de inscrição é válida para candidatos matriculados na 3ª série do ensino médio em 2024, em escola da rede pública declarada ao censo escolar. Estudante que cursou todo o ensino médio na escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda com registro no CadÚnico. Agora, uma utilidade pública para o trânsito. A curva de acesso à Avenida Governador Juvenal Lamartine foi interditada para a realização de um serviço. Hugo Fernandes tem os detalhes. A curva de acesso à Avenida Governador Juvenal Lamartine, na esquina da Subestação Elétrica Centro da Neoenergia Cosern, foi interditada a partir das 5 horas da manhã desta segunda-feira por 60 dias. A Neoenergia Cosern vai realizar uma obra de modernização da Subestação Elétrica Centro e durante 60 dias utilizará a central de distribuição móvel instalada numa carreta no local. O equipamento tem a mesma capacidade de distribuição da energia elétrica das outras 78 subestações elétricas da distribuidora, espalhadas por todo o estado. Os veículos que se deslocam na Avenida Prudente de Moraes, no sentido centro-zona sul, poderão fazer a mesma curva à direita para acessar o canal do Baldo, alguns metros à frente, antes do semáforo. Para a segurança dos pedestres, haverá uma faixa sinalizada e isolada na calçada. E a subestação móvel instalada no local receberá também um isolamento especial. A Prefeitura de Ceará-Mirim, na Grande Natal, abriu inscrições para concurso público com mais de 300 vagas. Edesiane Moreno. Estão abertas inscrições para concurso público da Prefeitura de Ceará-Mirim, que vai oferecer 378 vagas imediatas e 37 para cadastro de reserva em cargos de nível superior, médio e fundamental. As taxas de inscrições variam entre R$ 80 e R$ 140. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de maio no site idib.org.br. O plebiscito na UFRN vai decidir sobre a adesão dos professores à greve dos servidores federais da educação. Esse é o assunto da entrevista logo depois do intervalo com o presidente da Adurne, Oswaldo Negrão. Nós voltamos já. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Linfoma. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Ínguas pelo corpo sem sinais de infecção. Suor noturno e perda de peso. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Juntos pelo diagnóstico precoce para vencer.
Estamos de volta com o Câmara Repórter para comentar aqui sobre o plebiscito que está acontecendo na UFRN, onde os professores irão decidir se vão aderir ou não à greve, que é um movimento nacional que está acontecendo nas universidades. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com o presidente da ADURN, Oswaldo Negrão. Muito obrigada aqui pela sua participação conosco para trazer esses esclarecimentos desse movimento, não é isso, Oswaldo? Sim, olá. Então, o resultado sai amanhã, às 17 horas. Né? Fica o convite para professoras e professores participarem, esse plebiscito segunda e terça-feira, mas a comunidade de fato está bastante dividida. Né? É importantíssima a participação dos nossos professores. Porque no indicativo de greve se decidiu, na verdade, por esse plebiscito para ser uma decisão mais justa, vamos Exatamente. dizer. É porque como a gente tem um coletivo de 2.500 professores, o plebiscito dá essa oportunidade para que mais pessoas possam participar. E qual é o sentimento, assim, que, no caso, provocou esse plebiscito? É de aderir à greve ou está muito dividido? Está bastante dividido. Nas assembleias, né, já foram 2 assembleias, foi aprovado já o indicativo de greve desde a primeira. A gente entende esse desconforto, né, e essas reivindicações, porque é um conjunto, na verdade, de reivindicações que vem se somando. Né? Nós tivemos o governo Temer, depois o governo Bolsonaro, em que houve o congelamento do salário dos professores e, além de tudo, a redução do financiamento das universidades e dos IEFs. Então, a gente vem acompanhando nesses 7, quase 8 anos, a redução contínua dos investimentos no campo da educação, o congelamento também de bolsas, né, de pesquisa do CNPq e de iniciação científica, e também a questão do sucateamento das próprias estruturas, né? Porque a gente pensa no aparato tecnológico, dos laboratórios, computadores e tudo mais, eles têm um prazo de validade, né? Então tem uma obsolescência que vai se somando com o passar dos anos. Então a reivindicação, na verdade, é um conjunto de reivindicações, né? Isso mesmo. A gente sabe que lá na UFRN os técnicos administrativos já estão com as atividades paralisadas. Isso. Mas da parte dos professores, dentro da carreira de vocês, qual é a principal reivindicação? É uma questão, a gente precisa falar sobre uma relação classista, né? Que já que a gente está falando do sindicato dos professores, a questão fundamental é a reivindicação pela reestruturação da carreira e pelos reajustes, pelas perdas acumuladas, né? Então a gente tem uma proposta, né? O PROIFES Federação, da qual o ADURN é filiado, tem uma proposta de reestruturação dessa carreira para valorização do magistério superior e do EBTT, que são os professores que dão aula nos cursos técnicos e tecnológicos, que é justamente alavancar de baixo para cima para que principalmente os professores de início de carreira ganhem o piso nacional da educação. Para você ver, hoje, o professor que está no início de carreira, que é 40 horas, ele está recebendo abaixo do piso nacional. Então fica um contrassenso, né? Se o governo federal ele cobra dos municípios e dos estados o pagamento do piso nacional, não é nada mais justo que o Estado federal, né? Que o governo federal também pague. Então, por isso que a ideia da proposição é que a gente tenha essa alavancagem da carreira como um todo e para que o professor, desde o início da sua carreira, consiga ter uma renda digna, né? Tenha os seus investimentos. Pelo piso que foi estabelecido pelo próprio governo. Exatamente. Né? Então, a ideia é justamente essa, a gente subir estruturalmente todos os andares, né? Os degraus que a gente chama dentro da carreira. E ao longo desses 8 anos, aí, como você falou, de perdas salariais, além dessa questão da reestruturação para a carreira inicial. Isso. Está em quanto essa perda? Olha, ela também varia justamente como nós temos um escalonamento, mas na média próximo de 34% de perdas acumuladas. Então, o governo federal ele ofereceu de forma linear o ano passado 9%, né, de reajuste para todos os servidores, mas a proposta que desagradou muito foi justamente que na mesa nacional de dezembro do ano passado, 19 de dezembro mais precisamente, ele fez a proposição agora para 2024, 25 e 26, sendo 0% para 2024 e 4,5% para 2025 e 4,5% para 2026. Então isso causou esse constrangimento, por um lado. Quando eu fui fazer essa primeira declaração, eu falei formalmente, né? É um desrespeito. Não tem como a gente aceitar uma mesa de negociação que ofereça 0% como uma estratégia, porque
baseado em reajuste, você não pode nem usar o termo reajuste se você oferece 0%. Então, o que nós temos tensionado o governo justamente é para que ele apresente uma nova, uma contraproposta e que contemple também o ano de 2024, 2025 e 2026. Como isso é um movimento unificado nacionalmente, nas universidades do país, como é que está a adesão a esse movimento? Como é que tem sido? Nós temos grandes universidades que não entraram, tipo Federal Fluminense, a UFRJ, que é a maior universidade pública do Brasil, ainda está em estado de mobilização, mas não aderiu à greve, e outras grandes que já aderiram, a Federal de Minas Gerais, a Federal do Paraná, a Federal do Ceará. Então, nessa semana mesmo estão acontecendo assembleias pelo Brasil afora. Então, na verdade, a gente está dentro desse grande movimento nacional e amanhã, no final da tarde, hoje, no final da tarde, quer dizer, a gente já vai ter os resultados. Oswaldo, e assim, o governo, até semana passada, chegou a sinalizar, através de notícias, a possibilidade de aplicar um reajuste para os servidores de 19%, e isso não só para os servidores da educação, de uma forma, enfim, para todos os segmentos do Poder Executivo. Contemplaria, de alguma forma, assim, chegou algo formalizado? Chegou formalizado. Em relação a isso? Isso, chegou, mas aí quando ele fala desses 19%, ele leva em consideração os 9% que já foram pagos. Já foi dado. Em 2023 e aí considera os 4,5% em 2025 e 2026. Então, é insuficiente, a gente precisa falar, e aos fatos, porque justamente a gente tem uma perda acumulada em torno de 35% a 40%, dependendo em que local o professor esteja na sua carreira, e também a gente precisa levar em consideração os próprios técnico-administrativos, que eles têm uma perda salarial ainda maior, justamente porque o Sindicato Nacional deles não assinou o acordo de 2015. Então as perdas deles são ainda maiores. Então a gente precisa pensar na educação num contexto global, na carreira do EBTT, Magistério Superior, mas também pensar nas questões de infraestrutura. Por isso que a gente precisa de recursos de investimento, nas estruturas das universidades, assim como em políticas de permanência dos estudantes, que é uma questão fundamental para toda a educação, é o estudante em sala de aula bem alimentado. Então a gente precisa de recursos para ampliar as vagas, por exemplo, do RU. A gente precisa da questão do transporte, que daí tem a ver com os municípios também, mas a universidade é esse elemento que tem a possibilidade de fazer as articulações e as pactuações. Nós precisamos de políticas públicas estruturantes para que a comunidade acadêmica seja valorizada. Com certeza. Oswaldo, a UFRN, enfim, até recentemente, tem na verdade, a UFRN tem sempre uma boa avaliação. Quando se faz rankings de universidade, sai até uma avaliação recente também, colocando a UFRN como destaque. Esse tipo de reconhecimento, mesmo em meio a tantas dificuldades estruturais, enfim, como você está colocando, meio que não desencoraja também a categoria a realmente aderir a uma paralisação como essa? Olha, exatamente, é um desafio. Eu digo, já que, tipo assim, em meio a tanta, vamos dizer assim, dificuldade, ainda consegue entregar uma excelência. Exato, eu acho que o maior exemplo que a gente tem é o período da pandemia, que nós fomos massacrados pelo governo federal e pelos próprios ministros da educação na época, que os próprios ministros advogavam contra a própria instituição. Eu acho que é o contrário, eu acho que o professor, quando ele toma a decisão de ir para a carreira da docência, ele tem uma compreensão, porque o Brasil é um dos países que mais desvaloriza os profissionais da educação. No ranking da OCDE, no ranking dos países mais desenvolvidos, é a nação que menos valoriza. Teve um estudo agora recente que perguntou para os estudantes do ensino médio o que eles almejavam numa carreira futura próxima, e menos de 5% deles têm o desejo de ser professor. Isso é um sinal de alerta. A gente precisa, enquanto nação, enquanto Estado brasileiro, nós precisamos pensar sobre isso. O que leva aos estudantes futuros não quererem ser professores. Mas, ao contrário, eu acho que nós temos esse desejo de pensar num Estado melhor, pensar num país que seja, de fato, mais equânime, no sentido de que a gente precisa pensar nas desigualdades e é combustível para a gente fazer os enfrentamentos. Tanto no campo da disputa política, porque a gente precisa disputar recursos, Hoje, no governo federal, a gente vê que 25% do orçamento da União está na mão dos parlamentares, está no Congresso Nacional. E a gente não pode naturalizar isso. Então a gente precisa, sim, disputar os recursos federais e, ao mesmo tempo, valorizar a carreira
e a própria infraestrutura, né, da universidade como um todo. Tá certo, então, Oswaldo. Eu gostaria que você ficasse aí à vontade para fazer esse convite aos professores, né, para participarem desse processo, que é de uma forma bem democrática mesmo, e vamos aguardar o que é que vai sair daí, né? Exatamente. Professoras e professores, participem, é fácil de votar. Você entra ali no site do Adorno Sindicato e já vai aparecer um link para você clicar com os dados apenas de data de nascimento e CPF e você já exerce o seu direito de voto. Participe, que é muito importante a sua opinião. Então vamos aguardar aí qual vai ser o resultado desse plebiscito. Isso Eu mesmo. agradeço aqui a sua participação conosco, Oswaldo. Obrigado. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela sua audiência mais uma vez. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com notícias atualizadas aqui da nossa cidade e também da Câmara Municipal. Tchau.